Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. É bom ter você conosco aí do outro lado. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe ele também. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre uma pergunta que a gente às vezes faz ao ler o texto bíblico. Um exemplo, João capítulo 4. Jesus estava com a mulher samaritana e Jesus pede algo para ela. E ela diz claramente: como sendo tu judeu, pedes algo para mim que sou samaritana. E ela enfatiza no texto, e aqui no caso João enfatiza na conversa, né, o quanto a mulher menciona que ele é samaritana e ele é judeu. E mostra ali, de certa forma, que tem um racha, uma briga entre judeu e samaritana, porque a mulher mostra que a razão de porque talvez Jesus não deveria pedir algo para ela é o fato dele ser judeu e ele é samaritano. Então aí tem uma briga. Aí vem a pergunta: por que que judeus e samaritanos então eram brigados? Nós poderíamos partir de muitas razões. A primeira delas, por exemplo, poderia ser começamos a pensar que quando surge o reino de Israel, o período da monarquia, que é o período em que Israel agora tem reis humanos, porque até 1 Samuel capítulo 9, Israel não tinha reis humanos, tinha Deus como o seu governo, como o seu rei, era uma teocracia, tinha líderes como juízes, por exemplo, mas não tinha um rei. De 1 Samuel capítulo 9 para frente, nós vemos então aí a monarquia. E ao ponto de Samuel dizer a Deus que o povo rejeitou. Ele disse: não rejeitou você, rejeitou a mim. E então Deus deu a eles, ou então Saul foi nomeado rei, Davi, Salomão. E no governo de Salomão, seu filho Roboão, quando assume, Roboão vai fazer o quê? Não vai fazer as coisas como deveria ser e acaba distratando o povo. E então no governo de Roboão, filho de Salomão, tem ali um racha no reino de Israel. Isso é 1 Reis, capítulo 11. E tem um racha aí no reino de Israel. E então temos agora o reino do norte e o reino do sul. Reino do sul, duas cidades, ou duas tribos, Benjamim e Judá. Capital, Jerusalém. Reino do norte tem 10 tribos. Capital, Siquém, Efraim e vira depois Samaria, geralmente no contexto da escritura. E aqui tem esse racha. E esse racha se percebe que ao longo da história acaba tendo de fato mesmo um racha entre eles, embora algumas vezes tem relato de que os reis de Israel e de Judá se unem. E aqui entra algo também que é curioso da escritura. Você vai ler várias vezes em textos proféticos a palavra: como eu queria restaurar você ou Judá ou Israel. Por que está falando de Judá e Israel? Não é a mesma coisa? Não. É que a palavra Israel é uma referência ao reino do norte e a palavra Judá é uma referência ao reino do sul. Então aqui talvez estaria a primeira justificativa para, ou então o começo talvez dessa briga ali entre judeus e samaritanos. A segunda briga, a segunda razão para essa briga está em quê? Está ali na questão do cativeiro. O povo do Reino do Norte foi levado cativo para a Síria. E 100 anos depois também o povo do Reino do Sul foi levado cativo. No caso, o Reino do Sul é Judá, ok? Reino do Norte, Israel, Samaria. Reino do Sul, Judá. Só que quando esse povo do Reino do Norte foi levado cativo na Síria, os assírios fizeram o quê? Trouxeram muitos povos estranhos dentro do território da Samaria. E então tem ali o que? Uma miscigenação, uma mistura. Os samaritanos começam inclusive a casar com estrangeiras e isso acaba levando o que? Até mistura de povo, digamos, uma certa impureza. Então isso talvez também seja uma das causas desse racha. Por quê? Porque quando Judá, o Reino do Sul, vai também cativo, e eles agora vão voltar da restauração, eles querem essa purificação, querem essa pureza. Inclusive tem um relato nas escrituras, que é em Esdra, que fala a respeito da proibição dos filhos de Israel de se casarem com filhas dos que não eram israelitas estrangeiras.
Então essa purificação. Mas o que acontece? Nós vemos que, por exemplo, a filha de um sumo sacerdote vai se casar, por exemplo, com o filho de, acho que é de Sambalat, se não falei na minha cabeça, e vai ser expulso. Isso também vai aguçar um pouquinho ali essa briga. Uma outra explicação também é que quando o reino do sul, Judá, é restaurado, estão a construir ali o templo. O que é que vai acontecer? Os samaritanos vão se oferecer a ajudar os da tribo de Judá, o reino do sul. Isso vê lá em Esdras capítulo 4, versículos 12 a 5. E eles não aceitaram. Digamos, Zorobabel não aceita a ajuda. E os samaritanos ficam mais revoltados ainda com essa não ajuda. E ali, quando chega no tempo de Neemias, Neemias está a construir, está a restaurar ali os muros, e então vem inimigos como Sambalat e Tobias, e os samaritanos vão estar próximo ali desse pessoal que era o pior inimigo dos judeus, ao ponto de zombarem dos judeus também. Também acentua mais ainda aí na gravidade. Inclusive, estima-se que nesse período todo aqui de Esdras e Neemias, que os samaritanos vão fazer algo. Vão, no Monte Gerizim, vão construir um templo. O templo em Israel só deveria ser em Jerusalém. Os samaritanos também construíram um templo ali no Monte Gerizim. E aqui talvez está, talvez podemos dizer a coisa mais agravante da razão desse ódio, ou então, no mínimo, o fato mais próximo do dia de Jesus que acentuou essa briga entre judeus e samaritanos. O que é? É que quando nós estudamos o contexto histórico do Novo Testamento, nós encontramos algo aí conhecido como helenismo, ou então a cultura grega. Alexandre o Grande vai dominar o mundo. Pouco tempo, 9 a 10 anos que ele vai dominar, mas vai fazer grandes coisas. E ele vai dominar as regiões ali, Jerusalém, a Palestina, a Síria, o Egito. Vai dominar ali o mundo praticamente. Mas assim um território bem extenso. Só que Alexandre o Grande morre muito cedo. E ficam então ali o que? Ficam ali generais dele. 4 generais que vão batalhar e vão se dividir. E desses generais, 2 vão se destacar para o contexto ali do texto bíblico, que são os Ptolomeus e os Seleucidas. Por quê? Porque eles vão batalhar bastante entre eles e Palestina é como se fosse o centro, é um lugar bom para qualquer deles, ou para os Seleucidas ou para os Ptolomeus. Seleucidas são os sírios e Ptolomeus acabam ficando com o Egito. E Palestina está ali onde Israel está, é um ambiente bom. Para quê? Para, por exemplo, ser uma cidade que você tem ali para se proteger. Então você vê, Israel vai ficar ali, um pouquinho está com os Seleucidas, está com os Ptolomeus. E tem que pagar imposto, é humilhado e eles se revoltam. E vai surgir então aquilo que é conhecido como a revolta dos Macabeus. Mas nesse período, ali, talvez de 160, alguma coisa, antes de Cristo, até ver aqui, 142 a 63, isso antes de Cristo, vai se levantar no contexto de Israel uma nova dinastia, que é a dinastia dos Asmoneus. Esses Asmoneus vão ter uma aliança com Roma, e inspirado nessa aliança com Roma, vão invadir, vão querer ampliar o quê? Ampliar o território de Israel, o domínio de Israel, que estava em paz de 142 a 63, nesse período todo aí, em paz, sem ser dominado nem pelos Ptolomeus, nem pelos Seleucidas. Então vão fazer o quê? Vão invadir Samaria. Os Asmoneus, que é Judá, vão invadir o quê? Samaria. E vão destruir o templo que ficava ali no Monte Gerizim. Isso em... acho que é 109. Será que é isso? Não, 128, perdão. Em 128 vão destruir o templo que os samaritanos tinham. Lembra que eu falei? O templo na lei era só para quem? Só para estar em Jerusalém. Mas os samaritanos também criaram o templo deles lá no Monte Gerizim. Então adoravam ali. Eles e os asmoneus, os judeus, são judeus,
vão destruir o templo deles no Monte Gerizim. E em 109 antes de Cristo, vão também fazer o quê? Vão invadir a cidade e vão destruir Samaria. E se você vê, são os anos ali mais próximos da chegada de Cristo. Portanto, essa destruição do templo ali no Monte Gerizim e também a destruição da cidade de Samaria pelos asmoneus agrava muito essa briga entre os judeus e samaritanos. E depois, quando Jesus chega, já encontra-se racha, essa briga que existia antes, mas que nesse contexto ali dos asmoneus contra os samaritanos, tanto o templo como a cidade, agrava muito. É por isso que a samaritana menciona, né, que nossos pais adoraram aqui com nossos pais. Os pais dela, ela tá vivendo ali anos, talvez mais de um século depois, por exemplo, do templo ter sido destruído, e mais de 2, 3, 4 séculos depois, talvez, do templo ter sido erguido. Então ela talvez tenha ali o quê? Talvez tenha ali só resquícios do templo que foi destruído aí no Monte Gerizim. Então ela vai dizer, nós adoraram aqui. Então ela questiona isso, que é o quê? Que é uma das razões, ou a razão mais recente, principal, que agravou o quê? Essa briga entre judeus e samaritanos. É por causa disso, então, que eles se odiavam. E era recíproco, né? E ali também tem alguns relatos, por exemplo, do Flávio Josefo, que diz que os samaritanos eram interesseiros, que se aproximavam dos judeus quando estavam a prosperar, mas esse é um outro ponto que talvez eu poderia colocar, mas não precisei. Mas esse fato aqui da destruição do templo e da destruição da cidade de Samaria foram os eventos muito próximos ali da chegada de Jesus e a sua conversa com a samaritana, que sem dúvida reforçam essa briga entre judeus e samaritanos. É mais ou menos por isso aí que percebe-se que tem uma briga étnica, tem uma briga aí religiosa, tem uma briga política também. Étnica pelas misturas, política, a divisão dos reinos e também a destruição da cidade de Samaria, e religiosa, a destruição do templo lá no Monte Gerizim, onde eles adoravam pelos asmoneus, bem como também a negação de ajuda lá em Esdras e Neemias, bem como também a aliança com os inimigos de Judá, quando estavam restaurando os muros aí de Jerusalém. Ok? É só para tentar te mostrar, talvez aqui, como é importante compreendermos o contexto histórico-cultural do Novo Testamento para compreender a mensagem, o que está acontecendo, por que estão falando aquilo, falando isso, para perceber a construção histórica de uma palavra que tem ali, mas que na verdade tem uma construção histórica tanto na escritura como no contexto ali extra-bíblico da escritura. Se eu tivesse que te indicar um livro que pode te ajudar a compreender melhor isso, embora não com tantos detalhes especificamente sobre esse assunto, mas o contexto do Novo Testamento, esse livro aqui é um livro que pode te ajudar muito nesse sentido, ok? Um abraço e Deus abençoe.